Livro 1, 1805. Capítulo I. Bem, Príncipe, então Gênova e Lucas são agora apenas propriedades familiares dos Bonapartes. Mas eu aviso, se você não me disser que isso significa guerra, se você ainda tentar defender as infâmias e horrores perpetrados por esse anticristo, eu realmente acredito que ele é o anticristo, eu não terei mais nada a ver com você e você não é mais meu amigo, não é mais meu escravo fiel, como você se chama. Mas como você faz? Vejo que eu assustei, sente-se e conte-me todas as novidades. Foi em julho de 1805 e a oradora foi a conhecida Anna Pavlovna Scherer, dama de honra e favorita da imperatriz Maria Fedorovna. Com essas palavras, ela cumprimentou o príncipe Vasily Coragem, um homem de alta posição e importância que foi o primeiro a chegar à sua recepção. Anna Pavlovna estava com posse há alguns dias. Ela estava, como ela disse, sofrendo de la gripe. Gripe era então uma palavra nova em São Petersburgo, usada apenas pela elite. Todos os seus convites, sem exceção, escritos em francês e entregues por um lacaio de libré escarlate naquela manhã, diziam o seguinte: se você não tem nada melhor para fazer, conde ou príncipe, e se a perspectiva de passar uma noite com um pobre inválido não for muito terrível, ficarei muito feliz em vê-la esta noite entre 7 e 10 Annette Scherer. Céus, que ataque virulento! Respondeu o príncipe, nem um pouco desconcertado com essa recepção. Ele acabara de entrar, vestindo um uniforme da corte bordado, calças até os joelhos e sapatos, e tinha estrelas no peito e uma expressão serena no rosto achatado. Ele falava naquele francês refinado em que nossos avós não apenas falavam, mas pensavam, e com a entonação gentil e paternalista natural de um homem importante que envelhecera na sociedade e na corte. Ele foi até Anna Pavlovna, beijou sua mão, apresentando-lhe sua cabeça careca, perfumada e brilhante, e complacentemente sentou-se no sofá. Antes de tudo, caro amigo, diga-me como você está. Tranquilize a mente do seu amigo, disse ele sem alterar o tom, sob a polidez e a simpatia afetada de que a indiferença e até a ironia podiam ser discernidas. Pode-se estar bem enquanto sofre moralmente. Pode-se ficar calmo em tempos como estes, se se tem algum sentimento, disse Anna Pavlovna. Você vai ficar a noite inteira, espero? E a festa na casa do embaixador inglês? Hoje é quarta-feira. Devo aparecer lá, disse o príncipe. Minha filha está vindo atrás de mim para me levar lá. Achei que a festa de hoje tivesse sido cancelada. Confesso que todas essas festividades e fogos de artifício estão se tornando cansativos. Se eles soubessem que você desejava, o entretenimento teria sido adiado, disse o príncipe, que, como um relógio de corda, pela força do hábito, disse coisas que ele nem queria que acreditassem. Não provoque. Bem, e o que foi decidido sobre o despacho de Novozeltsev? Você sabe tudo. O que se pode dizer sobre isso? Respondeu o príncipe em um tom frio e apático. O que foi decidido? Eles decidiram que Bonaparte queimou seus barcos, e acredito que estamos prontos para queimar os nossos. O príncipe Vasily sempre falava languidamente, como um ator repetindo um papel obsoleto. Anna Pavlovna Scherer, ao contrário, apesar de seus 40 anos, transbordava de animação e impulsividade. Ser entusiasta tornou-se sua vocação social e, às vezes, mesmo quando não tinha vontade, entusiasmava-se para não defraudar as expectativas de quem a conhecia. O sorriso moderado que, embora não combinasse com suas feições desbotadas, sempre brincava em seus lábios e expressava, como em uma criança mimada, uma consciência contínua de seu defeito encantador que ela não desejava, nem podia, nem considerava necessário, corrigir. No meio de uma conversa sobre assuntos políticos, Anna Pavlovna explodiu. Oh, não me fale da Áustria. Talvez eu não entenda as coisas, mas a Áustria nunca desejou e não deseja a guerra. Ela está nos traindo. Só a Rússia tem de salvar a Europa. Nosso gracioso soberano reconhece sua alta vocação e será fiel a ela. Essa é a única coisa em que tenho fé. Nosso bom e maravilhoso soberano tem que desempenhar o papel mais nobre da terra, e ele é tão virtuoso e nobre que Deus não o abandonará. Ele cumprirá sua vocação e esmagará a hidra da revolução, que se tornou mais terrível do que nunca na pessoa desse assassino e vilão. Somente nós devemos vingar o sangue do justo. Em quem, pergunto-lhe, podemos confiar? A Inglaterra, com seu espírito comercial, não entenderá e não pode entender a elevação de alma do imperador Alexandre. Ela se recusou a evacuar Malta. Ela queria encontrar, e ainda procura, algum motivo secreto em nossas ações. Que resposta Novozheltsev obteve? Não. Os ingleses não entenderam e não podem entender a abnegação de nosso imperador que não quer nada para si mesmo, mas apenas deseja o bem da humanidade. E o que eles prometeram? Nada. E o pouco que prometeram não cumprirão. A Prússia sempre declarou que Bonaparte é invencível e que toda a Europa é impotente diante dele.
E eu não acredito em uma palavra que Erdenburg diz, ou August também. Essa famosa neutralidade prussiana é apenas uma armadilha. Tenho fé apenas em Deus e no destino elevado de nosso adorado monarca. Ele salvará a Europa. De repente, ela parou, sorrindo para sua própria impetuosidade. Eu acho, disse o príncipe com um sorriso, que se você tivesse sido enviado em vez de nosso querido Intingerode, você teria capturado o consentimento do rei da Prússia por assalto. Você é tão eloquente. Você vai me dar uma xícara de chá? Em um momento. A propósito, acrescentou ela, acalmando-se novamente, estou esperando dois homens muito interessantes esta noite, de Visconde de Mortemart, que está ligado aos Montmorencies através dos Rohans, uma das melhores famílias francesas. Ele é um dos emigrados genuínos, os bons. E também o Abade Morio. Você conhece esse pensador profundo? Ele foi recebido pelo imperador. Você tinha ouvido? Terei o maior prazer em conhecê-los, disse o príncipe. Mas diga-me, acrescentou ele com um descuido estudado, como se tivesse acabado de lhe ocorrer, embora a pergunta que ele estava prestes a fazer fosse o principal motivo de sua visita, é verdade que a imperatriz viúva quer que o barão Funk seja nomeado o primeiro secretário em Viena? O barão, segundo todos os relatos, é uma pobre criatura. O príncipe Vasily desejava obter este posto para seu filho, mas outros estavam tentando através da imperatriz viúva Maria Fedorovna segurá-lo para o barão. Ana Pavlovna quase fechou os olhos para indicar que nem ela nem ninguém tinha o direito de criticar o que a imperatriz desejava ou estava satisfeita. O barão Funk foi recomendado à imperatriz viúva por sua irmã, foi tudo o que ela disse em um tom seco e triste. Ao nomear a imperatriz, o rosto de Ana Pavlovna assumiu subitamente uma expressão de profunda e sincera devoção e respeito misturado com tristeza, e isso acontecia sempre que mencionava a sua ilustre padroeira. Ela acrescentou que Sua Majestade se dignara mostrar ao barão Funk Belcope destime e novamente seu rosto ficou nublado de tristeza. O príncipe ficou em silêncio e parecia indiferente. Mas, com a rapidez e o tato femininos e cortesãos que lhe eram habituais, Ana Pavlovna desejava repreendê-lo por ousar falar como ele havia feito de um homem recomendado à imperatriz e ao mesmo tempo consolá-lo. Então ela disse: Agora sobre sua família. Você sabia que desde que sua filha se assumiu, todos ficaram extasiados com ela? Dizem que ela é incrivelmente bonita. O príncipe curvou-se para significar seu respeito e gratidão. Muitas vezes penso, continuou ela após uma breve pausa, aproximando-se do príncipe e sorrindo amigavelmente para ele como se quisesse mostrar que os tópicos políticos e sociais haviam terminado e que havia chegado a hora de uma conversa íntima. Muitas vezes penso em como às vezes as alegrias da vida são distribuídas injustamente. Porque o destino deu a vocês dois filhos tão esplêndidos? Não falo de Anatoly, seu caçula. Eu não gosto dele, acrescentou ela em um tom que não admitia nenhuma réplica e levantando as sobrancelhas. Duas crianças tão encantadoras. E realmente você os aprecia menos do que ninguém, então você não merece tê-los. E ela sorriu seu sorriso estático. Eu não posso evitar, disse o príncipe. Lavater teria dito que me falta o solavanco da paternidade. Não brinque, pretendo ter uma conversa séria com você. Você sabe que estou insatisfeito com seu filho mais novo? Entre nós e seu rosto assumiu sua expressão melancólica. Ele foi mencionado na casa de Sua Majestade e você teve pena. O príncipe não respondeu nada, mas ela olhou para ele significativamente, aguardando uma resposta. Ele franziu a testa. O que você quer que eu faça? Ele disse finalmente. Você sabe que eu fiz tudo o que um pai podia por sua educação, e ambos se tornaram tolos. Hippolyte é pelo menos um tolo quieto, mas Anatoly é um tolo. Essa é a única diferença entre eles. Ele disse isso sorrindo de uma maneira mais natural e animada do que o normal, de modo que as rugas ao redor de sua boca revelavam muito claramente algo inesperadamente grosseiro e desagradável. E porque nascem filhos de homens como você. Se você não fosse pai, não haveria nada que eu pudesse censurá-lo, disse Ana Pavlovna, olhando para cima pensativamente. Eu sou seu escravo fiel e só para você posso confessar que meus filhos são a ruína da minha vida. É a cruz que tenho que carregar. É assim que explico para mim mesmo. Não pode ser evitado. Ele não disse mais nada, mas expressou sua resignação ao destino cruel por um gesto. Ana Pavlovna meditou. Você nunca pensou em se casar com seu filho pródigo Anatoly? Ela perguntou. Dizem que as donzelas têm uma mania de casamentar e, embora eu ainda não sinta essa fraqueza em mim mesma, conheço uma pequena pessoa que está muito infeliz com o pai. Ela é uma parente sua, Princesa Mary Bolkóvskaya. O príncipe Vasily não respondeu, embora, com a rapidez de memória e percepção condizente com o homem do mundo, ele indicou por um movimento da cabeça que estava considerando essa informação.
Você sabe, disse ele finalmente, evidentemente incapaz de conter a triste corrente de seus pensamentos, que Anatoly está me custando 40.000 rublos por ano? E continuou ele após uma pausa: o que será em 5 anos, se ele continuar assim? Em seguida, ele acrescentou: é isso que nós, pais, temos que suportar. Essa sua princesa é rica? O pai dela é muito rico e mesquinho. Ele mora no campo. Ele é o conhecido príncipe Bolkonsky, que teve que se aposentar do exército sob o falecido imperador e foi apelidado de o rei da Prússia. Ele é muito inteligente, mas excêntrico e chato. A pobre garota está muito infeliz. Ela tem um irmão, acho que você o conhece, ele se casou com Lizzie Manning recentemente. Ele é um ajudante de campo de Kutuzov e estará aqui esta noite. Ouça, querida Nete, disse o príncipe, de repente pegando a mão de Ana Pavlovna e por algum motivo puxando-a para baixo. Organize esse caso para mim e eu sempre serei seu escravo mais devotado com um F, como um ancião meu da aldeia escreve em seus relatórios. Ela é rica e de boa família e isso é tudo o que eu quero. E com a familiaridade e a graça fácil que lhe eram peculiares, ele levou a mão da dama de honra aos lábios, beijou-a e girou-a para lá e para cá enquanto se deitava na poltrona, olhando em outra direção. Atendeis, disse Ana Pavlovna, refletindo, vou falar com Lizzie, a esposa do jovem Bolkonsky, esta mesma noite e talvez a coisa possa ser arranjada. Será em nome de sua família que começarei meu aprendizado como donzela. A sala de estar de Ana Pavlovna foi gradualmente se enchendo. A mais alta sociedade de Petersburgo estava reunida lá, pessoas que diferiam amplamente em idade e caráter, mas semelhantes no círculo social a que pertenciam. A filha do príncipe Vasily, a bela Helene, veio levar o pai para o entretenimento do embaixador. Ela usava um vestido de baile e seu distintivo de dama de honra. A jovem princesa Bolkonskaya, conhecida como La Femme la plus séduisante de Petersburg, asterisco também estava lá. Ela havia se casado durante o inverno anterior e, estando grávida, não ia a grandes reuniões, mas apenas a pequenas recepções. O filho do príncipe Vasily, Hippolyte, viera com Mortemart, a quem ele apresentou. O abade Moril e muitos outros também vieram. Asterisco a mulher mais fascinante de Petersburgo. A cada recém-chegado, Ana Pavlovna dizia: você ainda não viu minha tia, ou você não conhece minha tia? E muito seriamente o conduziu a uma velhinha, usando grandes laços de fita em seu boné, que viera de outra sala assim que os convidados começaram a chegar, e lentamente desviando os olhos do visitante para sua tia, Ana Pavlovna mencionou o nome de cada um e depois os deixou. Cada visitante realizou a cerimônia de saudação a essa velha tia que nenhum deles conhecia, nenhum deles queria saber e nenhum deles se importava. Ana Pavlovna observou essas saudações com interesse triste e solene e aprovação silenciosa. A tia falou com cada um deles com as mesmas palavras sobre a saúde deles e a saúde de Sua Majestade, que, graças a Deus, estava melhor hoje. E cada visitante, embora a polidez o impedisse de mostrar impaciência, deixou a velha com uma sensação de alívio por ter cumprido um dever vexatório e não voltou para ela a noite toda. A jovem princesa Bolkónskaya trouxe alguns trabalhos em uma bolsa de veludo bordada a ouro. Seu lindo lábio superior, no qual uma delicada penugem escura era apenas perceptível, era curto demais para seus dentes, mas se erguia ainda mais docemente e era especialmente charmoso quando ela ocasionalmente o puxava para baixo para encontrar o lábio inferior. Como sempre acontece com uma mulher completamente atraente, seu defeito a falta de seu lábio superior e sua boca entreaberta parecia ser sua própria forma especial e peculiar de beleza. Todos se alegraram ao ver essa linda jovem, tão prestes a se tornar mãe, tão cheia de vida e saúde, e carregando seu fardo com tanta leveza. Velhos e jovens desanimados, enfadonhos que olhavam para ela depois de estarem em sua companhia e conversando com ela um pouco, sentiam como se também estivessem se tornando, como ela, cheios de vida e saúde. Todos os que falavam com ela, e a cada palavra viam seu sorriso brilhante e o brilho constante de seus dentes brancos, pensavam que estavam com um humor especialmente amável naquele dia. A princesinha deu a volta na mesa com passos rápidos, curtos e oscilantes, sua bolsa de trabalho no braço e, alegremente, estendendo o vestido, sentou-se em um sofá perto do samovar de prata, como se tudo o que ela estivesse fazendo fosse um prazer para si mesma e para todos ao seu redor. Eu trouxe meu trabalho, disse ela em francês, exibindo sua bolsa e dirigindo-se a todos os presentes. Lembre-se, Annette, espero que você não tenha pregado uma peça perversa em mim, acrescentou ela, virando-se para a anfitriã. Você escreveu que seria uma recepção bem pequena, e veja como estou mal vestido. E ela estendeu os braços para mostrar seu vestido cinza delicado de cintura curta, enfeitado com renda, cingido com uma fita larga logo abaixo do peito. Sois tranquille, Lizzie, você sempre será mais bonita do que qualquer outra pessoa, respondeu Ana Pavlovna.
Você sabe, disse a princesa no mesmo tom de voz e ainda em francês, virando-se para um general, meu marido está me abandonando? Ele vai se matar. Diga-me, para que serve essa guerra miserável? Ela acrescentou, dirigindo-se ao príncipe Vasily, e sem esperar por uma resposta ela se virou para falar com sua filha, a bela Helene. Que mulher encantadora é esta princesinha, disse o príncipe Vasily a Ana Pavlovna. Um dos próximos a chegar foi um jovem robusto, com cabelos cortados rente, óculos, calças de cor clara da moda na época, um babado muito alto e um casaco marrom. Este jovem corpulento era filho ilegítimo do conde Bezuco, um nobre bem conhecido da época de Catarina que agora estava morrendo em Moscou. O jovem ainda não havia entrado no serviço militar ou civil, pois acabara de voltar do exterior, onde havia sido educado, e esta foi sua primeira aparição na sociedade. Ana Pavlovna cumprimentou com um aceno de cabeça que concedeu à hierarquia mais baixa na sua sala de estar. Mas, apesar dessa saudação de grau mais baixo, um olhar de ansiedade e medo, como ao ver algo muito grande e inadequado para o lugar, surgiu em seu rosto quando viu Pierre entrar. Embora ele fosse certamente um pouco maior do que os outros homens na sala, sua ansiedade só poderia se referir à expressão inteligente, embora tímida, mas observadora e natural, que o distinguia de todos os outros naquela sala de estar. É muito bom da sua parte, Monsieur Pierre, vir visitar um pobre inválido, disse Anna Pavlovna, trocando um olhar alarmado com a tia enquanto o conduzia até ela. Pierre murmurou algo ininteligível e continuou a olhar em volta como se estivesse em busca de algo. A caminho da tia, ele se curvou para a princesinha com um sorriso satisfeito, como se fosse um conhecido íntimo. O alarme de Anna Pavlovna foi justificado, pois Pierre se afastou da tia sem esperar para ouvir seu discurso sobre a saúde de Sua Majestade. Anna Pavlovna, consternada, deteve-o com as palavras: Você conhece o Abade Muril? Ele é um homem muito interessante. Sim, ouvi falar de seu esquema de paz perpétua e é muito interessante, mas dificilmente viável. Você acha? Juntou-se a Anna Pavlovna para dizer algo e fugir para cumprir seus deveres como anfitriã. Mas Pierre agora cometeu um ato reverso de falta de educação. Primeiro ele havia deixado uma dama antes que ela terminasse de falar com ele, e agora ele continuava a falar com outra que desejava fugir. Com a cabeça inclinada e os pés grandes afastados, ele começou a explicar suas razões para pensar que o plano do abade era quimérico. Falaremos sobre isso mais tarde, disse Anna Pavlovna com um sorriso. E depois de se livrar desse jovem que não sabia como se comportar, ela retomou suas funções de anfitriã e continuou a ouvir e observar, pronta para ajudar em qualquer ponto onde a conversa pudesse acontecer. Como o capataz de uma fiação, depois de colocar as mãos para trabalhar, dá a volta e percebe aqui um fuso que parou ou ali um que rangeou faz mais barulho do que deveria e se apressa para verificar a máquina ou colocá-la em movimento adequado. Ana Pavlovna se moveu em sua sala de estar, aproximando-se ora de um grupo silencioso, ora muito barulhento, e por uma palavra ou ligeiro rearranjo mantinha a máquina de conversação em movimento constante, adequado e regular. Mas em meio a esses cuidados, sua ansiedade por Pierre era evidente. Ela o vigiava ansiosamente quando ele se aproximava do grupo em volta de Mortemart para ouvir o que estava sendo dito ali, e novamente quando ele passava para outro grupo cujo centro era o abade. Pierre havia sido educado no exterior e essa recepção na casa de Anna Pavlovna foi a primeira que lhe compareceu na Rússia. Ele sabia que todas as luzes intelectuais de Petersburgo estavam reunidas ali e, como uma criança em uma loja de brinquedos, não sabia para que lado olhar, com medo de perder qualquer conversa inteligente que pudesse ser ouvida. Vendo a expressão autoconfiante e refinada nos rostos dos presentes, ele sempre esperava ouvir algo muito profundo. Por fim, ele se aproximou de Moril. Aqui a conversa parecia interessante e ele ficou esperando uma oportunidade para expressar suas próprias opiniões, como os jovens gostam de fazer. A recepção de Anna Pavlovna estava em pleno andamento. Os fusos zumbiam constante e incessantemente por todos os lados. Com exceção da tia, ao lado da qual estava sentada apenas uma senhora idosa, que com seu rosto magro e desgastado estava um tanto deslocada nesta sociedade brilhante, toda a companhia se dividiu em 3 grupos. Um principalmente masculino formou-se em torno do abade. Outro, de jovens, estava agrupado em torno da bela princesa Helene, filha do príncipe Vasily, e da pequena princesa Bolkóskaya, muito bonita e rosada, embora rechonchuda demais para sua idade. O terceiro grupo estava reunido em torno de Mortemart e Anna Pavlovna. O Visconde era um jovem de boa aparência, com feições suaves e maneiras polidas, que evidentemente se considerava uma celebridade, mas por polidez modestamente se colocou à disposição do círculo em que se encontrava. Anna Pavlovna estava obviamente servindo-o como um deleite para seus convidados.
Assim como o inteligente Maitre Dotel serve como uma iguaria especialmente escolhida, um pedaço de carne que ninguém que o tivesse visto na cozinha teria se importado em comer, Ana Pavlovna serviu aos seus convidados, primeiro o Visconde e depois o Abade, como pedaços peculiarmente escolhidos. O grupo